gente gostaria de começar com você falando seu nome completo, onde você nasceu. Eu nasci em 1940, em Santo André, São Paulo. Com 8 anos de idade, fui para Osasco, onde permaneço até hoje. Os seus pais faziam o que em Santo André? Meu pai? Seus pais? Meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa. Aham. E eles eram lá de Santo André mesmo? Meu pai era carioca Era carioca. e minha mãe campineira. E eles foram para Santo André para Foram trabalhar. exatamente. Seu pai trabalhava onde? Se não me engano, era na FAES. Na Fares. É. Ah. E vocês. Depois nós íamos para Osasco. E ele foi trabalhar em outra fábrica? E ele foi trabalhar com um cunhado dele que era marchante no Matadouro de Carapicuíba. Ah, tá. E não demorou muito tempo, depois de uns 7, 8 anos, ele faleceu. E eu com 13 anos comecei a trabalhar um pouquinho. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. O irmão falecido já. Aham. E as 2 irmãs vivem ainda e vivem em Ourinhos. E você era a caçula, mais velha? Eu era o segundo. Era o segundo. Eu tinha uma irmã mais velha do que eu. Aham. E aí, vocês vão para Osasco, então, quando você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos de idade. Aham. Aí aos 9 eu comecei a jogar futebol com os meninos ali, né? Aham. E tinha um senhor que tomava conta, que se chamava Zé Mota. Então ele formou esse time. Onde você foi morar em Osasco? Em qual lugar de Osasco? Ali no 21, Uhum. divisa ali com Carapicuíba. Certo. E aí ele começou a formar esse time, eu gostei e fui para lá, jogar descalço, no meio do mato, onde tinha campo a gente tava brincando, né? Aham. Aí formaram um outro time lá que se chamava Duque de Caxias. Uhum. Joguei um tempo lá com eles também. Aí eu comecei a trabalhar. Com 14 anos eu comecei a trabalhar na Cobrasma, por Sim. intermédio do futebol. Conta essa história, como é que foi isso? Eu precisava trabalhar. Aham. Tinha 2 irmãs, uma mãe para cuidar, tinha um garoto, né, que era meu irmão. Então eu comecei a trabalhar e jogar nessa firma. Aí nós fazíamos o campeonato do SESI, campeonato de Osasco. E eu fui aparecendo. Aí tinha um amigo meu que tinha ido para a Portuguesa, que chamava Tony Marchetti. E um dia ele chegou para mim e disse se eu não queria tentar na Portuguesa. E eu fui. Aham. Eu jogava de minha esquerda e fui para treinar com o ponto direito. Aham. Mas no fim deu tudo certo, né? Mas a Cobrasma contratou o senhor porque o senhor jogava Porque eu futebol? jogava bola. Ah, e eles tinham um time da fábrica Eles tinham um clube, né? Aham, um clube. Eles né? tinham um clube, tinha tudo. Tinha basquete, tinha vôlei, tinha boxe, tinha tudo. Aham. E Inclusive- era comum as fábricas contratar os garotos bons de bola? É, porque na época lá tinha o Soma, Forjaço, um monte de firmas, né? Aham. E todos eles tinham time, clubes, né? Para os associados, né? Os empregados, né? Então. Mas aí o senhor chegava a trabalhar na produção ou só ficava treinando para jogar bola? Como que era isso? Eu fazia os dois. Fazia os E o dois. senhor trabalhava em quê? Eu trabalhava de office boy. De office boy. Ah, Office boy ali no escritório. no escritório. Então. É. E Aí quando eu fui para a Portuguesa, toda quinta-feira eu tinha que ir treinar. Porque na época se treinava uma vez por semana só. Juvenis, né? E aí eu Então quando o senhor foi para Portuguesa, o senhor ainda trabalhava na Cobrasma? trabalhava no Cobrasma. Ah, tá. Esse rapaz que me levou para a Portuguesa jogava com a gente Aham. lá. E
Eu era o meia esquerda e ele era o meia direita. Certo. E um dia, né, tinha um padrinho que levou ele para Portuguesa e ele deu certo lá, né? Que idade você tinha quando você foi? Eu tinha 17 anos. Ah, tá. E nesses 3 anos na Cobrasma, o que tinha? Campeonato entre as fábricas? Entre as fábricas, campeonato do SESI, que é entre fábricas, né? Aham. E aí vinha aqui para São Paulo? Vinha para São Paulo, ia para Vila ABC. Carrão, ia lá para São Miguel Paulista. Ah, tá. E cobrava, dava ônibus, dava tudo, né? Era um clube mesmo. Uhum. E o time da Cobrasma era bom? Muito bom. Consegui ganhar 2 ou 3 vezes o campeonato do SESI. Aham. E Isso na época era bem comum, né? Esses campeonatos isso era de fábrica, comum, né? Era comum e não tinha muito, né? Era várzea, né? Aham. Então, eu, por exemplo, jogava na Cobrasma, jogava em tudo que é time que me dava camisa, eu jogava. Ah, tá. Eu jogava o dia inteiro bola. Você entendeu? Eu gostava muito, né? E como que era na Várzea, como que era? Tinha treinamento? Como que você aprendeu? Nada. Os fundamentos como O fundamento eu aprendi com você, nesse time do seu Zé Mota ali, né? Eu tinha 9 anos de idade. E a gente jogava num campo lá que nós mesmos que fizemos, né? Meio de espinho lá, Terra. toco. terra. Vamos jogar. Botaram 3 pau lá e começamos a jogar. Era na prática. Exatamente, e foi formando, né? Descalço. E vocês Mas- faziam campeonatos também? Com outros times? Não, jogava só amistoso, só os domingos, né? Aham. E Mas na Cobrasma já tinha treinamento físico. na Cobrada nós já se treinava. Aham. Pelo menos uma vez por semana a gente treinava, né? E noções táticas, essa coisa já tinha? Tinha um técnico que... Aí já começou a ter técnico, né? Aham. Como desde 9 anos, né? Tinha esse seu Zé Mota aí que ele orientava a gente, né? Aham. Ele sabia muito mais do que a gente, né? Na época. E só mais uma coisa ainda nessa experiência do senhor na Cobrasma. Era comum os jogadores que se destacassem, ganhavam espaço dentro da empresa também? Como que era isso? A relação entre Quem jogar precisa. bola? Se o senhor fosse bom mesmo, a fábrica, no momento, tinha alguma coisa Tinha a um ver? certo interesse, né? Aham. E contratava para trabalhar. E foi o que aconteceu comigo. Eu precisava trabalhar Claro, também, né? aham. Então eu fui lá jogar, e por intermédio dos jogos, eu consegui um emprego. Certo. Aí depois disso aí, quando eu fui para a Portuguesa, esse meu amigo também trabalhava na Cobrasma, e um padrinho dele, se não me engano, o Brandão, era o nome dele, levou ele para a Portuguesa. E ele deu certo. Isso, Lá. os times profissionais tinham olheiros nesses campeonatos? Não, antigamente não. Não? Não, antigamente não. Você tinha que botar a chuteirinha debaixo do braço E- e botar a cara para apanhar lá. Bem, aí então o senhor começou a trabalhar na Cobrasma e Eu treinar trabalhava na Cobrasma. E treinar toda quinta-feira na Portuguesa. Lá na Portuguesa. Já era no Canindé? Era no Canindé, exatamente, campo, arquibancada de madeira. Não era o estádio que é hoje, né? Daí, se não me engano, eu fiz uns 4 treinos. Lá, daí o treinador me inscreveu no time. Fiz uma estreia contra o Corinthians. Já no time profissional? Não, aí nós juvenil aí. Juvenil, né? Inclusive naquele ano nós fomos campeão paulista. Juvenil. Juvenil. Campeão do torneio Vicente Fiola, juvenil também, nós fomos. Isso o senhor tinha 17 anos. Tinha 17 Então anos. foi em 57. 57. 57. 59 eu já era, no começo de 59 eu virei profissional. Aham. Aí eu tive um esfortúnio no joelho. Fiquei mais uns 30 dias, né? Tive que operar joelho, tudo, né? Quanto tempo o senhor ficou Na na Portuguesa? Cobrasma? e Na Portuguesa, na Cobrasma eu fiquei uns 3 anos e meio. Porque eu treinava na Portuguesa, mas continuei trabalhando. Aí depois... Só quando o senhor se profissionalizou, o senhor saiu da Cobrasma? Não, antes. Porque terminou o campeonato,
eles começaram a me dar uma ajuda de custo, né? Aham. E me fizeram um contratinho de gaveta, na época. O que é um contrato de gaveta? É um contrato de gaveta, um contrato. É. Me dava um dinheirinho para passagem, me virar, né? Porque eu não podia ficar sem dinheiro, né? Eu E tinha isso que cuidar era da minha... mais do que o senhor ganhava na Cobrasma? Era mais. Então já valia a pena ficar Já só valia na a pena, Portuguesa. exatamente. Aham. Mas ficou o chefe da seção pessoal, o senhor Albertino de Souza Oliva, me dava as quinta-feiras de folga para mim vir treinar. Dava por um tempo o senhor ficou com as duas. Exatamente. Então eu fiquei com. Eu ganhava na Cobrasma e ganhava aqui na Portuguesa, né? 2 salários. 2 salários. Até que uma hora o senhor teve que optar. Aí quando eu fui assinar contrato como profissional, eu tinha que optar, né? Não tive outro jeito. E Aí- foi uma decisão tranquila para o senhor? Ou o senhor teve. Não, não titubeei, não. Eu assinei logo. Eu fui ganhar, se não me engano, na época, uns 8 mil cruzeiros, né, por mês. E... Isso em relação ao salário de um office boy ou de um office Exatamente. era muito mais? Era muito mais, né? Aham. Aí eu fiz, em vez de fazer um contrato curto, eu fiz um contrato de 3 anos com a Portuguesa. Aí veio. Eu fui tão bem, né, que eu terminando o ano eu me machuquei, mas fui como profissional e daí quando eu voltei a jogar, eu comecei a jogar bem novamente, né? Aí eu fui chamado para a Seleção Paulista e Seleção Brasileira. E sim. Isso na Seleção Paulista 61, mais ou menos. E depois em 62, né? Mas conta um pouco essa experiência na Portuguesa. Era bom o ambiente? Como que era? Foi muito bom, para mim foi ótimo. Porque praticamente foi ali que eu comecei a jogar bola, né? Profissionalmente. Então, a gente tinha um time bom, nós fomos campeão paulista, fomos campeão do Vicente Fiola, né? Então daí, quando eu subi, eu fui logo, o treinador me botou logo para jogar, né? E eu fiquei como titular. E sempre- Não saí mais do sempre- time. Sempre jogou pela esquerda, Nós sempre pela direita. Pela Eu, direita. eu era minha esquerda lá no começo. de garoto, lá no começo. Aí, quando eu vim para Portuguesa, eu já virei ponta direita. Mas porque você quis, alguém falou, não, você vai jogar melhor pela Não, é esquerda. que estava faltando um ponta direita na Portuguesa. E esse rapaz me falou, ó, tem de ponta direita lá uma vaga lá, você não quer ir para lá? E aí eu fui. E deu certo. Porque o Julinho, na época, tinha ido para a Itália, né? Aham, Julinho Botelho. Exatamente. O ponta direita era um tal de Amaral. É um bom jogador ele também. Aí ficou nós dois, né? Disputando posição, né? Aham. O senhor bem jovem, com 19 19 anos. anos. Aham. E deu tudo certo, graças a Deus. Eu fui chamado para a Seleção Paulista para jogar contra a Seleção Carioca. Com Pelé, contra Garrincha, contra Nilton Santos. Tudo essas feras aí. Eram seus ídolos? Tinha Na ídolos? época eu tinha, né? Aí O nós. senhor torcia pra qual time quando era garoto? Eu não torci, nunca torci para ninguém. Sério? Sério. Hoje eu torço para Portuguesa, para Inter de Milão, para o Roma e para o Santos. Torço para os times que eu joguei. Jogou. Mas quando o senhor era garoto, o senhor não Não tinha. jogava time. bola, mas não Ah, eu torcia. gostava de jogar bola, eu gostava de eu jogar. Aham. E acompanhava a seleção brasileira? Lembra de ouvir jogos no rádio? Aí em rádio, né? Era garotinho ainda, né? Então. Eu gostava de vir no Pacaembu aqui. Ver Portuguesa, ver São Paulo, ver Corinthians. Ó, o senhor vinha quando... Ah, vinha. Descia lá embaixo na estação Barra Funda, ia a pé aí Aham. e vinha aqui. Tinha cada timaço. O senhor, quando
o Brasil perdeu a Copa 50, o senhor tinha 10 anos, o senhor tem lembrança disso? Ah, não Não tenho. tem, né? Não foi nada que impactou Não. particularmente o senhor? Não. Aham. Não me lembro de nada dessa. E, Eu lembro que tinha um certo Jair Rosa Pinto que jogava, né? e senhor Jair, então voltando então um pouco para a portuguesa. Quer dizer, o senhor substituiu o Julinho Botelho, foi isso? Praticamente foi isso que aconteceu. E ele era um ídolo do... Ele era um ídolo como é já, que foi já isso? era um jogador de nome, né, renome, né? Era já a seleção brasileira, tudo, ele, né? Seleção paulista. E como foi isso para o senhor? O senhor era bem jovem, pesou a responsabilidade, o senhor... Como era a relação com os torcedores em relação a... Não, foi sempre tudo bem, graças a Deus. Eu sempre fiz do meu melhor, né? Aham. Eu precisava ganhar dinheiro. Então eu lutei muito. A minha vida foi sempre uma guerra. Então eu consegui chegar ao máximo da carreira de um jogador de bola, né? Que foi a seleção brasileira. E ser campeão, né? Em 62, né? Então, mas isso... Daí, chama- chegando aqui, eu fiquei um mês aqui e fui embora para a Inter. Fui contratado pela Inter. Porque um treinador da Inter, que chamava Heleno Herrera, ele treinava a seleção espanhola. E treinava a Inter de Milão também. Ele me viu nos treinos lá no Chile, em Vina del Mar. Eu cheguei aqui e estava contratado pelo time da Inter de Milão. Então, mas isso só antes de só contar essa ida para a Inter de Milão. A ascensão do senhor foi relativamente rápida, né? Porque o senhor em 59 estava se Rapidíssima. profissionalizando e em 62 o senhor Exatamente. estava na Copa do Mundo. Em 3 anos o senhor... Pensa que em 58, quando veio a Copa do Mundo, eu estava na Portuguesa, estava o começando. senhor era praticamente um juvenil. Juvenil, exatamente. Então como é que foi isso? E eu essa pensei rapidez? comigo mesmo, eu falei, não, a próxima Copa do Mundo eu vou estar lá. Ah, é? E fui. Batalhei para mas fui. Não foi fácil, não. Porque como o senhor mesmo disse, era uma geração de grandes Jogadores. Então não era tudo fácil fera. Tudo para a fera. seleção brasileira. É verdade. Conta só um pouco, como que é isso? Eu sou de um garoto que era um operário em Osasco. Exato. Em pouco tempo o senhor vira um ídolo de futebol, alguém que é reconhecido, que está com a foto no jornal, que a imprensa procura. Como é que foi isso para o senhor? Assim, conta um pouco essa lembra? Para mim foi bom, né? Porque eu estava batalhando para ganhar dinheiro. E o único meio de se ganhar dinheiro na época, rápido, era ser jogador de bola. Uhum. E aí que eu comecei a batalhar, comecei a lutar, aconteceu tudo, e rápido na minha carreira, né? E o senhor teve alguém que orientou o senhor? Porque, assim, imagino que não é uma coisa tão simples, de repente está tendo que falar com a imprensa, está tendo que ser Não, assediado. ninguém me orientou, não. O senhor mesmo? Eu mesmo que ia resolvendo as coisas, né, os problemas. Que não eram problemas, né? E o senhor veio a morar em São Paulo ou não? Continuou morando em Osasco? Continuei morando em E Osasco. aí vinha pra cá todo dia? De Osasco diretamente para Milão. Mas antes pro Canindé, né? Antes do Canindé. E como é que vinha de Osasco pro Canindé? Pegava O trem. Trem, Pegava o trem, tinha o bondinho 29, ali na estação Sorocabana, né, na Júlio Prestes. Pegava o bondinho e ia treinar. Então, o senhor ia treinar com a população, né? Quer dizer, é um mundo diferente. Hoje as pessoas vão de carro. Como que era isso? Hoje é às diferente, vezes, né? Os caras vão de carro. Hoje é. Mas de quando carro, tinha né? jogo, Eles vão. alguém às vezes conversava com o senhor no treino, ou reconhecia? Como que era isso? Acontecia, de vez em quando acontecia, né? Como até hoje acontece, né?
Mas A gente era conversava, tranquilo, tudo tranquilo. Não tinha isso que tem hoje. Aham. Que apesar de ser de jogador ser famoso, etc., ele não era assim tão uma celebridade como é hoje, você acha? Não. Não, né? A comunicação antigamente era, né? Era muito pouca, né? Era devagar, né? Hoje não, hoje a gente tá falando aqui, lá na estádio já estão sabendo. Aham. Você entendeu como é que é? E a imprensa, como é que era nessa época? Tinha uma imprensa esportiva que acompanhava os jogos? Tinha os repórteres que iam lá nos treinos, tudo. Mas não era como é hoje, né? Hoje Fazia entrevista? fazia, mas é bem menos que hoje. Hoje a imprensa todinha é futebol pra cá, futebol pra lá, né? Neymar, e Pelé, e não sei quem, né? Então é diferente, completamente diferente. E o senhor lembra quando o senhor foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira? Lembro. Conta um pouco. Primeiro eu tenho que dizer que foi uma honra tremenda. E eu batalhei muito para chegar lá. E na minha frente tinha não sei quantas pontas direitas aí, né? Tinha Julinho, tinha Garrincha, tinha Dorval, Peixinho, tinha Faustino, tinha um monte de ponta direita. Mas eu, graças a Deus, batalhei e consegui. Pelo menos estar entre os 22 eu consegui. Porque na época se chamava um grupo de 40, 42 jogadores, né? Aí depois nos treinos ia dispensando, né? E diante de tanto jogador desse nível que o senhor está dizendo, como que o senhor atribui assim, a escolha do senhor? Foi como que foi esse processo assim, do senhor chegar? Foi a batalha do senhor, mas teve algum jogo que o senhor se destacou, que o técnico da seleção viu? Como que o senhor vê esse... O jogo da seleção paulista contra a seleção carioca foi muito importante para mim. Certo. Primeiro eu tinha me destacado no Campeonato Paulista, Aham. né? Que a Portuguesa chegou a ser vice-campeão naquele ano ali. E depois nesse jogo, né? Seleção paulista e seleção carioca. Quem estava me marcando era o Nilton Santos. E eu fui bem. Jogou bem. Joguei bem. Quem ganhou esse jogo? Os paulistas ou os cariocas? Os paulistas 3-1. Se não me engano, foi 2 gols do Pelé e 1 do Pepe. Agora o Carioca eu não sei quem marcou. O jogo foi aqui ou no Rio? Foi no Pacaembu. No Pacaembu. Foi dali que eu fui convocado para a seleção brasileira e o Julinho, lamentavelmente, né, teve uma contusão grave. Não podia ir. E eu fui entre os 22. Aham. Dei sorte. Né? E como foi a Copa? A Copa foi bem, né? Ganhamos. Não, claro. Ganhamos, foi bem, né? Foi tudo bem. O Pelé se machucou, entrou o Amarildo, deu conta do recado também. Quer dizer, era um grupo muito bom. Uhum. O senhor lembra de alguma coisa em particular aqui no Chile, em Santiago? Eu me lembro que lá, pro último jogo. Foi a primeira vez que o senhor foi pro exterior? Foi a primeira vez. Uhum. Eu me lembro que na época, o último jogo, no penúltimo jogo, Chile. contra o Chile, o Garrincha tinha sido expulso. Isso. E ele automaticamente estava suspenso. Mas não sei o que houve lá e ele conseguiu o jogo, conseguiu efeito suspensivo, né? Uhum. E ele jogou. Mas a semana toda eles passaram me trabalhando para ser o titular. Então só alimentou uma expectativa que ia jogar na Exatamente. final. E como foi? Pelo menos isso, né? E como que foi essa preparação? O que eles O falaram? treinador, o Paulo Machado de Carvalho,
Conversavam comigo todo dia. E o que eles diziam? Dizia que tinha que jogar o que eu jogava aqui na Portuguesa, que eu ia ter que entrar no lugar do Garrincha. Mas nada disso me preocupava. Não? Não. Eu sempre fui batalhador, decidido. E quando o Garrincha conseguiu O efeito suspensivo, o senhor ficou fiquei tranquilo decepcionado? também, a mesma coisa. Tanto é que praticamente quem ganhou aquela Copa ali foi ele e o Amarildo, né? Aham. E mais os outros 9 também, né? Mas o Garrincha, naquele ano ali, ele só não fez chover. Ele fez gol de perna esquerda, fez gol de cabeça, fez de tudo. Então o Brasil mereceu. Como que era a convivência com o Garrincha? Boa. Boa. Ele estava sempre brincando com a gente, sempre fazia parte, né, da gente. Uhum. Então, O não ambiente- era mascarado. Aham. sabe? O ambiente ali entre os jogadores era bom. Muito bom. Muito bom com ele, com o Pelé, com o Zito, com todo mundo. O senhor era A jogador... gente era muito unidos, né? Uhum. O senhor era praticamente um dos jogadores mais jovens ali daquele time, né? Dos convocados. Tinha Não, alguma... era eu, o Coutinho, o É. Amarildo. Era os mais jovens. Exatamente, praticamente o time reserva. Era o mais jovem. Né? Uhum. E tinha algum jogador que era mais liderança, que acabava um pouco orientando vocês, dando dicas, olha, faz isso, não faz aquilo, fica calmo. A gente tinha a liderança do Gilmar, tinha a liderança do Bellini, né, do Mauro Ramos de Oliveira, do próprio Pelé, né, apesar dele ser um molecão também na época, mas ele já tinha ido em 58, então a gente se ajudava, Uhum. se conversava muito. E tinha algum time que vocês tinham mais temor de que podia ser um rival à altura? Tinha algum, Na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo. Todos. Todos. A gente tem que jogar com todos, né? Uhum. Não tem jeito. E não pode escolher. Eu vou jogar com isso primeiro, com aquele. Não. O que vier tem que se jogar e ganhar. Uhum. Não tem outra coisa. E como é que era assistir os jogos? A gente assistia porque não tinha banco naquela época. Você sabia disso, não? Uhum. O único que ficava no banco era o goleiro. E assistia da onde? A gente assistia da arquibancada. Como era isso? Você se sentia torcedor? Ou Claro, a gente jogador? ficava torcendo, não podia fazer outra coisa, ué. A gente tinha que torcer. Uhum. E vocês chegavam a ver jogos de outras seleções? Não, Não. só quem ia jogar contra o Brasil. Aí as informações que vocês tinham sobre quem ia jogar contra o Brasil era o técnico que trazia? Era o técnico. Ah. Era a federação, né? Então, tinha o que escolher, não. Caiu aqui, tem que dançar. Quem era o técnico? Vicente Fiola e aí Moraes Moreira. Como é que era a relação dos técnicos com a comissão técnica? Paulo Machado? Tudo perfeitamente bem, tudo legal. Perfeito mesmo. Tinham reuniões, tinham uma conversa? Tinha tudo isso. Teve alguma coisa que desagradou o senhor no Chile? Não, Alguma coisa que... não, eu só senti muito de não poder ter jogado. Aham. E também não me lamento, né? Porque o Garrincha foi praticamente o jogador perfeito, né? Que conseguiu jogar muito aquele ano ali. Então foi maravilhoso. Ser a reserva do Garrincha. Pois é, o senhor foi reserva do Garrincha em 62, não é? É. Não é pouco.
E o Chile? O senhor chegou, foi a primeira viagem internacional que o senhor fez. O senhor chegou Não, a a gente passear? concentração e. Concentração e treino, meu filho. Aham. Não podia sair, não. Não é que nem hoje. Hoje eles saem, né? Pra conhecer, pra. Não, antigamente não. Não tinha momentos de folga que vocês podiam passear? Tinha um dia só de folga. E aí o que vocês faziam nesse dia? Bom, a gente ficava por ali mesmo na concentração e tudo bem. Fazer o quê? Sair ali na Vila Del Mar para esticar um pouquinho as pernas e tudo bem. E tinha contato com a torcida? Tinha. Eles saíam ali na cidade, tudo. Ou eles iam lá para concentração, ficavam nos muros lá para pedir autógrafo. Aham. Foi muito bom. E a Vitória? Como que foi a festa de vocês? A festa foi na Embaixada Brasileira. Foi muito boa. Tem um baile, comes e bebes. Normal. E aí voltaram pro Brasil. Brasil e aqui, a festa aqui? Aqui houve carreata, houve, né? O pessoal tudo na beira da estrada aplaudindo, né? Nós saímos no caminhão dos bombeiros. Vocês foram a Brasília? Descemos em Brasília. Primeiro que nós descemos foi a Brasília. Aí era o Jango Goulart, Goulart. não é? Isso. Ele que Exatamente. foi recepcionado. Foi. Vocês... O senhor lembra disso? Assim... Eu lembro que ele deu os 2 diplomas lá, né? Campeões do mundo e tal. E... É isso. Não teve nada de excepcional, não. Uhum. Aí o senhor já voltou para São Paulo? Aí eu vim para São Paulo. Chegando em São Paulo, desfilamos em caminhão de bombeiro e tal. Só os jogadores paulistas? Só jogadores paulistas. Uhum. Porque os outros ficaram no Rio, né? Uhum. Desfilamos lá também. Mas pra cá eles não vieram, ficaram lá mesmo, no Rio de Janeiro. Desfilamos aqui. No dia seguinte, normal. Começou tudo de novo. Ô Jair, mas durante a Copa vocês tinham essa sensação, o sentimento de que vocês iam ganhar? O grupo era otimista? Mas qualquer jogo, você tem que, né? O sentimento tem que ser de ganhar. Ninguém joga para perder. E o nosso E sentimento você era achava que esse. vocês iam ganhar a Copa do Mundo? A gente estava brigando para isso. Nós fomos lá para isso, para ganhar. E graças a Deus deu tudo certo, ganhamos. Levantamos a taça, o Mauro levantou a taça. E todo mundo contente. Vocês se julgavam favoritos? Não, Não. ninguém é favorito. 11 contra 11 é lá dentro das 4 linhas. Não existe esse negócio de favoritismo. Mesmo que outro time seja melhor. Ninguém quer perder. Não existe. Aí tem que jogar os 90 minutos. Depois dos 90 minutos nós vamos ver o resultado. Então, mas aí o senhor voltou pro Brasil campeão do mundo, no outro dia começava tudo de novo. Começou tudo de novo, né? Mas assim, o senhor está dizendo pra gente que assim, que era a questão da batalha, de ter uma certa, do futebol ser para o senhor uma certa possibilidade de ascender socialmente. Agora o senhor era campeão do mundo. O senhor percebeu isso, essa possibilidade de, enfim, ganhar mais, de ter melhor condição de negociar contrato? Mas é claro, né? Você procura sempre melhorar, né? Claro. É claro, isso aí é. Eu jogava na Portuguesa, eu estava satisfeito na Portuguesa, meu contrato estava terminando. Uhum. Fiz contrato com a Portuguesa. Depois de um mês fiz um outro contrato com a Inter de Milão. Como que foi isso da Inter de Milão? Você estava contando. Eles te viram jogar? O treinador da seleção espanhola era o treinador da Inter de Milão também.
E ele me via nos treinos, né? De quarta-feira a gente sempre fazia uns jogos, né? Time de reserva, né? Fazia jogos de quarta-feira. Lá no Chile. Lá no Chile. Aí, ali em Vila Del Mar, né? E ele se vê que estava olhando, né? E era no treino aberto? Porque o Brasil jogou contra a Espanha. E Não. depois de lá ver vocês treinando. Então. Foi lá, viu a gente treinando, jogando contra esses times lá, chilenos. Eu cheguei aqui me deram a notícia, né? E me perguntaram se eu queria ir para a Inter de Milão fazer minha independência, né? Eu nunca tinha ouvido falar em Inter de Milão. Pra você ver. Na Itália eu tinha ouvido falar do Milan, Juventus, mas Inter de Milão não. Fiorentina, que tinha ido o Julinho. Mas Inter de Milão não sabia não. Mas deu tudo certo. E aí, mas como é que foi essa decisão de ir para um país, enfim, diferente, língua diferente, costume diferente? Só não temeu? Só tinha 22 anos. Não temi nada. Eu nunca temi. Eu tinha que me fazer jogando futebol. Uhum. E foi o que eu fiz. Eu batalhei. Então, a saída para a Inter, o senhor viu como uma oportunidade de independência financeira? Exatamente. Foi isso. Independência financeira, claro. Uhum. Aí E sua família? Minha família foi de acordo, estava de acordo. Não tinha, era uma oportunidade de ouro que me apareceu. Uhum. Ir para o futebol italiano, ganhar dinheiro, fazer minha família estar bem. Foi o que eu fiz. Só agarrou. Agarrei com unhas e dentes. E chegando lá, qual é a primeira lembrança que o senhor tem? Chegando na Itália? Olha, eu fui direto para a concentração. Lá não tinha moleza, não. Fui direto para a concentração. Fiquei 15 dias concentrado. E tinha outros brasileiros, né? Não. Tinha o treinador, né, que era argentino, naturalizado espanhol, né? Que era Helene Herrera. E tinha um espanhol, que se chamava Luiz Soares, que era da seleção espanhola. Então a única coisa que a gente conversava ali, um pouquinho de espanhol ali. Eles eram né? importantes para o seu poder Exatamente, entender a língua. Aliás, eles me ajudaram muito, né? Aí depois o empresário que veio aqui me contratar, ele aprendeu também um pouquinho português. Então eu me virava. E o senhor morava onde lá nesse início? Eu morava em Milão mesmo. Eu saí da concentração, eu fui morar uma semana com o Facchetti, o lateral esquerdo. Fui morar com ele ali no Treviglio, né, periferia de Milão, com a família dele. Fiquei uma semana morando com ele. O senhor foi só, então? Fui sozinho. Fui com a cara e a coragem. Pois é. Que época do ano que era, você lembra? 62... Segundo semestre, né? Porque foi Julho, depois da Copa. exatamente, logo depois da Copa, julho. Uhum. Então ainda não estava frio. Ainda não estava frio. Chegou no verão. É. Cheguei no verão, fomos direto para a concentração em São Pellegrino. E o senhor sentiu muita diferença no treinamento? Como que Nenhuma, era nenhuma. Essa adaptação? Como que Nenhuma. Eu jogava aquilo que eu sabia, nenhuma. E o senhor já foi titular logo de cara, não? Eu não podia jogar, porque era o terceiro estrangeiro. Ah, tá. Então eu ficava só treinando. Depois em novembro, eles tinham que decidir, porque tinha um inglês lá, que era o centroavante. E eles queriam me dar empréstimo, né, para o Gênova. E eu falei que para o Gênova eu não ia. Por quê? Porque eu não ia. Eu fui contratado pela Inter. Eu vou jogar aqui. Aí comecei a treinar. E fui convencendo os caras.
E consegui. Eles mandaram o tal de Inter pro Torino e eu fiquei na Inter. E fomos campeão, eram 9 anos que eles não eram campeão. Uhum. E fomos campeões. E aí o senhor jogou a temporada? Na minha estreia, contra o Gênova, em Gênova, 2 minutos de jogo eu já tinha feito um gol. Dali nós começamos a arrancada para ser campeão. E fomos campeão. Uhum. Então foi uma primeira temporada já... Foi rápida. Já fui campeão. Depois no ano seguinte já fui campeão europeu. Depois eu fui campeão mundial. Eu sou 2 vezes campeão europeu e 2 vezes campeão mundial. De clubes. Uhum. Os 2 contra o Independente, não é? Os 2 contra o Independente. Que era um lá e um aqui, né? Uhum. Ou era um lá ou 2 aqui, né? E ainda nessa questão da adaptação, o senhor sentia muita saudade? Como que era essa... Bom, saudades um pouco, né? Uhum. Aí sim. Mas eu não podia ter esse privilégio, né, de sentir muita saudade. Eu precisava ganhar dinheiro. Eu estava começando uma carreira importante, num outro país. Eu só pensava na minha família, né? E o futebol italiano era muito diferente do futebol brasileiro? O futebol italiano lá já era o futebol força, né? Que era completamente diferente do futebol aqui, que era clássico, né? Isso significava que tinha mais falta, era mais duro jogar? Era mais duro jogar. Lá a marcação era homem a homem. E aqui era o Mais futebol solto, clássico, mais solto, né? Era 4-2-4, né? E isso como que o senhor se adaptou? Fácil. Fácil. Eu não deixava os caras chegarem em mim, né? Eu já dominava e já saía. O senhor criou fama lá de ser muito rápido, não foi? Exatamente. Antes da bola chegar, eu já estava dominando ela. Já estava saindo pro jogo. É isso aí. Depois o que me facilitava é que eu tinha nascido meia esquerda. Jogar na ponta direita para fazer os cruzamentos era uma facilidade. E esse primeiro título europeu, vocês foram campeão italiano e aí foram para a Copa dos Campeões No ano seguinte. No ano seguinte, né? E como que foi a campanha? Como que era? Se manteve a mesma base do time? Era o mesmo time. Era o mesmo time. Ao contrário, era um time que tinha um elenco muito bom, né? Uhum. Se saísse um, entrava outro. Aquele é o time do Santos hoje. Saiu um, entra outro, é a mesma coisa. O senhor chegou a pegar o Dino Sani jogando? Ele jogava no Milan. No Milan, né? E o Amarildo também. Também, E vocês E o Otafilho também. Uhum. Tinha 3 estrangeiros, No todos Milan. 3 brasileiros no Milan. E vocês conviviam? Eu morava a 1 quilômetro mais ou menos da casa do Dino Sani. Eu peguei muita amizade, né, em família com ele, tudo. Estava sempre almoçando, jantando na casa dele. Uhum. Ele me ajudou muito, o Dino Sani também. Família espetacular. E o senhor aprendeu a língua? Tive que aprender, né? Não tinha outro jeito, eu tinha que comer. Não tem jeito. E a Inter dava algum auxílio nesse sentido de aprender italiano, botava um professor? Como que era isso? Sempre deu. A Inter era maravilhoso, um time sensacional. O presidente da Inter, que era o pai desse aqui, esse Massimo Moratti, ele tratava a gente como se fosse filho dele. Ele chegava na casa dele a hora que quisesse, ele já resolvia tudo. Muito bom. Família sensacional.
E o contato com os torcedores, como que é? Muito bom, eu sempre, né? Eles eram... Era diferente a torcida lá daqui? O que você acha? Eu acho que eles são um pouquinho mais fanáticos lá. É? Agora aqui é só briga mesmo. Não, mas naquela época. Naquela época a torcida era mais fanática do que aqui, sim. Uhum. Sempre me trataram bem, sempre tive nenhuma briguinha lá com eles lá. Desculpa, não ouvi. Não tive nenhuma briga com eles lá, não. Sempre me trataram bem. Até hoje, quando eu vou pra lá. Uhum. O senhor ficou quanto tempo na Itália? 10 anos. Na Inter? 9 anos. Então de 62 até 70... Não, fiquei de 62 até 67. Na Inter. Depois 67, 68 eu fiz no Milan, no Roma. Depois voltei para Inter. Certo. Então, e em 66 teve Copa do Mundo. Eu fui na Inglaterra. convocado para a Copa do Mundo então, em 66. Como que foi isso? Você estava jogando lá, o pessoal estava acompanhando, ó. Tinha eu e o Marildo, né, que Uhum. tinha participado da Copa do Mundo de 62, né? E o Dino? O Dino não participou em 66. Ele foi só em 58, Uhum. o Dino. Se não me engano, aqui em 62 ele foi chamado, mas se machucou, foi cortado. E veio eu e o Marildo. Eu nem pensava que ia ser convocado, porque a gente era considerado estrangeiro, né? Pelo menos aqui. Naquela época? Naquela época era considerado estrangeiro, né? Não era chamado para a seleção brasileira, mas chamaram a gente. Foi as duas primeiras vezes, a primeira vez, eu acho, que eles chamaram a gente. E você chegou aí para Inglaterra? Não, Você foi chamado naquela eu pedi primeira dispensa aqui, é. Ah, é? Eu pedi dispensa porque eu tinha que fazer uma operação na clavícula, né? O Marildo foi dispensado na Europa. Eu fui dispensado aqui porque pedi. Ah, você chegou a vir ao Brasil? Eu me apresentei. Eu vim da Itália e já me apresentei no Rio de Janeiro. Aí eu expliquei para eles que eu não podia ir para a seleção por causa que eu tinha que fazer uma operação no ombro, né? De clavícula. O senhor tinha machucado no Campeonato Italiano? É. Eu caí com o braço em cima da bola e isso aqui saiu fora, né? E eu tinha que fazer uma operação. Eu não podia correr, não podia me movimentar, que saía fora. E aí eles dispensaram o senhor? Aí me dispensaram. Então o senhor nem chegou a acompanhar o... Não, me dispensaram. Dispensaram no Rio de Janeiro. Isso no início de 66? No início de 66, né? Aí eu vim pra cá, me operei com o doutor João de Vicenço, Aqui no Brasil? aqui no Brasil. E a Inter topou se operar aqui? Mandou o médico pra cá, acompanhar a operação e tudo. Depois de um mês já estava jogando de novo. E essa temporada no Roma, no meio da carreira aí no Inter, por que acontece? Você que quis, chamaram? Não, fui eu que quis. Já era 5 anos que eu estava ali na Inter, eu falei, tá na hora de dar uma rodada, né? E eu queria conhecer Roma. E pedi exatamente para ir para Roma, o presidente... Foi um empréstimo? Não, Não. eu fui vendido mesmo. Uhum. Ele me vendeu. Daí, depois de um ano, ele foi lá e me recomprou. Eu voltei para Inter. Uhum. E fui campeão mais uma vez. Foi boa essa temporada no Roma? Uma só. Foi boa. O Roma, na época, era um time de metade de tabela. Não é um time que nem hoje, né? Que chega ali em terceiro, quarto lugar.
luta para ir para... Antigamente não. Era um time de meia tabela para baixo. E tinha mais algum brasileiro? Não. Só tinha um espanhol que tinha jogado comigo na Inter. Chamava Peiró. Inclusive era a seleção espanhola também. O senhor foi para Roma em 67, é isso? 67. Aham. 68. Em 68 60. mesmo eu já voltei Aham. para a Inter de Milão, né? A Copa da Inglaterra em 66 o senhor acompanhou de lá da Itália? Não, estava aqui. Estava aqui? Estava aqui no Brasil. Estava me cuidando. Ah, porque você Tava estava operado. Estava operado, né? E a repercussão quando o senhor voltou para a Itália, como é que foi a repercussão? Porque o futebol brasileiro pretendia-se que ia ser tricampeão. Meu time era praticamente a seleção italiana. Exatamente. Eu gostei o Faquete demais. Faquete, Bullet. Eu gostei deles. Eu gostava deles. Falava, vocês não ganham de ninguém mesmo. Mas eles foram não gozaram perder com a Coreia. Eles perderam da Coreia, é verdade. Mas eles não gozaram isso também, porque o Brasil não passou da primeira Não, fase. pô. Não. O Brasil tinha sido campeão anteriormente, né? Não podia, né? E tinha não, depois não eu tinha bati. passado da primeira fase. Exatamente, é verdade. Mas perdemos o Pelé também, né? Mas gozação, né? Eles não ganhavam de ninguém, depois perderam para a Coreia, não dá, né? Vai fazer o quê? Acontece, né? Mas assim, você acha que abalou o prestígio do futebol brasileiro a campanha, digamos, ruim na Inglaterra? Não. O futebol brasileiro não se abala. É o melhor do mundo. Não tem como abalar o futebol brasileiro. Mesmo perdendo aí a última vez, aí, não vale nada. A gente vai ser campeão agora. Tranquilo. Então você foi pro Roma, do Roma voltou pra Inter, foi campeão de novo na Foi Inter. campeão, Né? Então, e vice-campeão europeu. O senhor tinha já, digamos, um nome bastante consolidado lá na Itália, né? Assim, era um nome de prestígio. Sempre fui. E nesse sentido você já estava completamente adaptado à vida italiana? Já. Né? Inclusive eu tenho um filho italiano, né? O senhor se casou lá? Não, me casei aqui. Ah, tá. Em 67, quando eu fui pro Roma, eu vim aqui, me casei e fui. Ah, tá. Aí a sua esposa é brasileira. Brasileiro. É só ele que é italianinho. Então, o senhor já estava bastante adaptado, já teve filho, né? Na Itália, etc. Até hoje. O senhor nunca chegou a pensar em ficar por lá? Não. Nunca. O senhor jogou contra alguns dos melhores times europeus, né? Real Madrid, do Puskás de Stefano. O Ajax. Ajax jogou contra o A Laranja Benfica. Mecânica. A Laranja Mecânica era o Ajax, não era a seleção deles, não. Jogou contra o Benfica do Eusébio. Eusébio, Torres, Simões, Qual você acha que era o Costa mais... Pereira. Qual foi mais difícil? Olha, todos são difíceis. Todos. Agora, o Benfica na época era um time sensacional, né? O Eusébio, Torres, Costa Pereira, Simões, Zé Augusto. Era um timaço. Coluna. E depois tinha o Real Madrid também, que era um timaço. Puskás, de Stefano, Amâncio, Pachim. Então, só que a Inter estava muito bem aqueles anos ali. Não sei porquê. Mas estava bem para chuva. Então, não tinha para ninguém. Depois, em 66, começou a cair. Aí eu fui para Roma, voltei, aí nós começamos novamente.
com outro treinador, tudo. Nós disputamos uma final com o Ajax, na Holanda, que era a famosa laranja mecânica. Aham. Perdemos 2-0 para eles lá. Aí a Inter também já estava em decadência, né? Depois ficou todos esses anos, né? Ganhou esses dias aí, agora, uns anos atrás aí, né? E nessa época você estava falando do fanatismo da torcida italiana, a rivalidade com o Milan era muito... Sempre foi, até hoje. Foi essa época que a Inter Eu, tava que bem- era muito amigo com o Dino Sani, o Amarino, tudo, na semana que tinha derby, velho, a gente não se via, nem se telefonar, a gente telefonava. Os presidentes, nossa, não queria saber. Mas era uma grande rivalidade. Mas sadia, rivalidade sadia, né? Porque no futebol ganha sempre, praticamente sempre o melhor. E você precisa saber perder, né? E naquela época a Inter ganhava mais ou perdia? A Inter ganhava mais. Milan. Você lembra de algum Inter e Milan que marcou? Marcou um 5-2 para nós. Conta um pouco como foi. 5-2, né? 5-2. É quase segundo turno, né? Um jogo, né, de rivalidade, jogo de. E não sei o que houve. Aquele dia a Inter estava insuportável, estava nossa. E ganhamos de 5-2 deles. O senhor fez gol nesse jogo? Fiz um gol. Fiz um. O Corso fez um. O Soares, se não me engano, fez um também. Aí o Bonicem, o Mazola fez 2, se não me engano. 5-2. Tava jogando Altafilho, tava jogando Sani, tava jogando Amarildo. O time dele completo é o nosso completo. Nessa época a Copa dos Campeões já era o torneio mais que a torcida queria mais ou o campeonato italiano era mais Sempre importante? foi. Sempre foi. Era a Copa dos Campeões. Copa de Campeões. Então, ganhar a Copa dos Campeões era mais importante do que ganhar o campeonato italiano. Se tivesse que escolher. Não, os dois são importantes. Uhum. E até hoje, os dois são importantes. Se você não ganha a Copa de Campeões, você quer ganhar o campeonato italiano. Você ganha o campeonato italiano, você quer ganhar a Copa dos Campeões. Tem jeito. Você vê como eles brigam até hoje lá. Você acha que na Itália a questão tática era mais valorizada? Eles passavam isso mais para os jogadores do que aqui? Ou não tinha tanta diferença? Os técnicos tentavam. Não, lá você tem que escutar mais o técnico, né? É. Aqueles que estão fazendo aqui hoje, né? Lá era considerado o futebol força, né? A correria, marcação homem a homem. Então, você era muito exigido lá. O senhor, Muito como atacante, cobrado. tinha que marcar também? Tinha que marcar. Até o meio de campo tinha que voltar marcando. Dali que partia. Meu time era especialista em contrapé, né? Contra-ataque. Então, o Heleno Herrera orientava para isso. Não importava de quanto você ia ganhar. Que nem está fazendo o Corinthians hoje aí, os caras estão com polêmica e ganham de 1-0. São 3 pontos, a mesma coisa, velho. O importante é ganhar. Eu gostaria de ganhar todos os jogos por 1-0. E não de perder. Ah, não é? E os caras estão ganhando e estão reclamando? Do quê? Então, a filosofia do futebol lá era muito essa. Tem o Era. catenaccio, né? É, catenaccio, tem tudo isso aí. E isso o senhor tomou consciência jogando lá? Isso foi. O senhor acha que o senhor aprendeu taticamente bastante? Aprendi, claro. Claro. Passei a escutar mais o treinador também, né? Porque aqui antigamente não se escutava muito treinador, não. Você criava. Você criava. É você que vai em campo. Não é o treinador. E lá o senhor teve que
Exatamente. Aprender a escutar muito o A treinador. escutar muito o treinador. E do ponto de vista físico, como que era? Era muito diferente o treinamento aqui e lá? Não, eu sempre treinei com bola lá. Sempre bola Lá. lá. E aqui? Aqui não, aqui era mais físico, né? Aqui não. Lá era sempre com bola. O treino lá só era com bola? Fisicamente, tudo sempre com bola. Era diferente daqui. Aqui tem um dia que você treina físico, outro dia você treina futebol, né? Conjunto, outro tático. Lá não. Lá você treinava tudo com bola. Bem, aí o senhor voltou para a Inter já estava. Ainda teve um momento de ascensão, mas já estava começando a cair, é isso que você estava contando. Começava a decair, né? A decadência era normal, né? Uhum. Passou quase uma década ganhando de todo mundo, né? Quer dizer, então. O último título que eu ganhei no futebol italiano foi o 71, 72, né? Foi o quarto título que eu ganhei. E fui vice-campeão europeu, né? Nós perdemos para o Ajax. Exatamente. E Então, em 70 o senhor chegou a ser cogitado para ir para não, a Copa? não. 70 não. Aí já não. Não. Já não fui chamado, não fui lembrado. Mas na época você já estava longe do futebol brasileiro, já tinham aparecido outros jogadores Já, jovens né? Nossa, já. Uhum. Apareceram outros jogadores. E o senhor viu a Copa lá, a de 70? A de 70 eu vi aqui. Porque você estava em férias aqui. Estava de férias, exatamente. Mas era uma seleção muito boa também. Jairzinho fez chover. Uhum. Xará é xará, né? Quando o senhor volta pro Brasil? Eu? É, Como assim? Eu voltei em 72. para jogar aqui. Joguei no Santos, né? Em Então, em 72 o 72. senhor volta. Como que foi essa decisão? Isso que eu estava perguntando pro senhor aqui. Não, o Santos fez um amistoso contra a gente lá na Itália, né? E eu tinha uns problemas no joelho já, né? E eles me perguntaram se eu tinha intenção de voltar para o futebol brasileiro, se eu queria encerrar a carreira. E me faltava um título, que era o título paulista, que eu nunca tinha sido campeão. Então eu decidi vir. Vim para cá e fui campeão mesmo. Repartindo o título com a Portuguesa, né? Mas então foi essa viagem do Santos, essa excursão do Santos que proporcionou a oportunidade do Foi. senhor. Mas o senhor já estava pensando em Já caminhar estava pra pensando em vir carreira para encerrar a carreira. aqui no Brasil? Exatamente. Aquilo que eu tinha perguntado antes, o senhor não chegou a cogitar ficar na Itália? Não, terminar a não, carreira não, lá? não, não. Por quê? Eu já tinha Só- cogitado vir embora mesmo. vir embora. Eu queria vir embora já. Mas esse dia cansado. Depois eu tive um problema muito grave no joelho, né? Então. E até hoje eu estou com esse problema, né? Então. Você pode ver que eu manco. Aí o senhor veio em 72 e foi jogar Fui jogar no no Santos. Ponta direita do Santos. Então você foi jogar ao lado do Pelé de novo ainda no fim. Jair, Brecha, Eusébio, o Nenê, Pelé e Edu. Serras no gol, Carlos Alberto Torres de central. Bom time, né? Bonzinho. Mereceu ser campeão. Foi Foi o título rachado. famoso título rachado, né? Título rachado. Com a Portuguesa. Como eu sou portuguesa, então. Tem ele inteiro. Daí eu parei. Depois dessa. Parei. Mas foi algo já pensado Não, ou foi por causa não, das não, condições não. físicas?
condições físicas. Eu era isso aqui, ó. Eu poderia jogar muito mais. Mas os problemas no joelho, eu não aguentava. Você estava com 33 anos, né? 34 anos, mais ou menos. O senhor parou na temporada de 74? Foi. Daí eu fiz uns 6 meses ainda, vou te contar para você. Eu fiz uns 6 meses ainda no Canadá, numa colônia de italiano. Ah, é? Eles me ligaram para mim ir para lá, brincar, tá, que eles tinham montado um time para disputar uma segunda divisão lá. Aí eu falei, pô, miséria, como é que eu vou jogar? Daí eles falaram, vem para cá uns 6 meses e tal. Eu falei, tô com esse problema, não dá pra... Vem para cá, daí fiquei. Aí eu fui. No Canadá. Fui campeão lá também. A Agora o time eu não sei se existe ainda hoje, né? Como chamava? O Windows Star. Ah, tá. Aonde no Canadá? Em Windows. E tinha uma colônia de italiano que conhecia o senhor. Exatamente. E aí. Pediram para vir lá, né, fazer uma temporada com eles. Eu não estava fazendo nada mesmo. Falei, vou lá. Fiquei 6 meses lá. Isso em 74. 74, 75, né? Aí quando o senhor voltou de lá, que eu sou. Aí eu parei Parou completamente, completamente, né? né? Bom, já estava parado, né? Aham. Eu fui lá só para, né, contentar eles, né? E aí, como o senhor pensou pós. O senhor passou dos 17 aos 35 anos, 36 anos jogando futebol. Como foi esse parar, né? O senhor Eu planejou parei, isso? tranquilamente. Tentei ser treinador, não aguentei. Isso. Por que o senhor não? Porque o senhor Não tinha aguentei. adquirido essa experiência no futebol Então, mas internacional. não aguentei, não dá para ser treinador não, tá louco. Por quê? Pô, descobri que jogador tem na cabeça é duro, viu? É uma diferente da outra. Aguentar diretor, aguentar... Ah, não. Onde o senhor tentou ser treinador? Como é que foi isso? Foi no Noroeste e no Catanduvense. Aqui no interior de São Paulo. É. Uhum. Era o começo, né? Mas não aguentei, não. Isso em 75, 76? Logo É quando por o senhor aí, voltou? por aí. Não quis saber, não. E não quero. Tem uma quadra de futebol society. Então, aí quando o senhor parou de ser... Aí eu treinador- continuei brincando ali, né? Aí dava para brincar um pouco, né? Agora eu parei. Não dá mais. Eu não dobro a perna. Então não dá mais para jogar bola. Mas aí o senhor montou uma quadra de futebol society, foi isso? Montei. O senhor profissionalmente o senhor foi viver disso? Eu vou fazer o quê? Mas então o senhor foi um dos primeiros a botar futebol society aqui em São Paulo? Lá em Osasco. Em Osasco? Osasco foi um dos primeiros. Aham. Então, Porque já é nesse momento que os campos de futebol de várzea aí estão meus acabando. amigos estão tudo lá. Aham. Estão tudo lá. Uma cervejinha aqui, outra cervejinha ali, vamos que vamos. O senhor voltou a morar em Osasco quando voltou para o Voltei a Brasil? morar em Osasco. Perto de onde o senhor morava quando lá atrás, na infância? Não, moro no centro de Não Osasco. sei, em Osasco. Minha mãe já mudou para cá, tinha mudado para cá já, né? Era uma casa que eu comprei quando eu fiz meu contrato com a portuguesa, que eu comprei a casa. Uhum. Entendeu? Comprei a casa e minha mãe foi morar nela. E dali eu comprei um terreno em frente a ela, fui morar, fiz uma casa para mim também. E moro ali até hoje. E tem essa quadra. E a quadra é lá em Osasco. É verdade que o senhor... Cheio de amigos lá dentro. É verdade que o senhor jogou showball
nos anos 80? Chegou a jogar showball? Joguei. Joguei showball, eu fui umas diversas vezes jogar showball. Fiz uma excursão para a Europa com o showball. Trouxe para cá o showball. Foi o senhor que trouxe? Eu só trouxe não. Foi o Todé. Eu estava junto com o Todé. Uhum. Aí ele continuou, eu parei. Então sou um dos precursores do showball Sou. no Brasil. Como é que foi essa ideia? Não, era o Todé, né? O Todé era jogador de bola. Uhum. E ele foi pro Canadá. Ele ficou uns 2, 3 anos no Canadá. E depois de eu ter ido para lá nesse time de colônia italiana, lá com. O Todé estava no meio também. Aí ele continuou lá, né, com o showball. Aí depois nós trouxemos para cá, né? Fizeram tempo aí de colégio, não sei o quê. Depois eu cansei. Parei e o Todé continuou trabalhando. Agora ele está com o Djalminha, está com o Ricardo Rocha, esse pessoal aí. Está indo até que bem, né? Aí na ESPN, né? Sim. É uma boa, né, para o jogador que vai parar, tá parando, né? Uma graninha a mais. Ô Jair, me conta, por favor, o momento mais importante que o futebol proporcionou para você, qual foi? No futebol, em tudo. Tanto faz. Ou para sua vida pessoal. Foi a casa que eu comprei para minha mãe. Que eu tinha prometido para ela. Se eu ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer para a senhora é comprar uma casa. Foi o que eu fiz. Foi onde eu acolhi meus irmãos, minha mãe. Foi um momento mais que eu não vou me esquecer nunca. E um jogo de futebol? Um jogo de futebol? Inesquecível. Eu acho que foi a minha estreia contra o Genoa. 2 minutos de jogo, estava 1-0 para nós. Ganhamos de 3-1 esse jogo e eu já tinha feito 1-0. 2 minutos de jogo. Era a minha estreia. Amei. Depois o jogo contra o Benfica, que eu fiz o gol, né? Foi maravilhoso. Fazer o gol é satisfatório. É muito legal. Muito mesmo. Depois, ter ganhado o Real Madrid em Viena, 3-1, campeão europeu novamente. E depois os 2 títulos contra a Independiente, muito importante também. Mas o mais importante foi o europeu. Legal, então queríamos agradecer muito. Bom, eu te essa agradeço. entrevista e obrigado.